Buenas, aqui é Torotão, teu astrólogo do coração, que vou ter o prazer de fazer as interpretações, as previsões de um amigo, um irmão, com o qual eu tenho contato só via internet. Eu não conheço ele pessoalmente, nem sequer nos falamos, só trocamos as informações objetivas e práticas para podermos, para eu poder me entregar na canalização das orientações para ele. E eu queria só explicar brevemente como é que acontece esta experiência, como um depoimento das diferentes formas que acontece a interpretação das previsões. Eu sou Virgem, ascendente Capricórnio, aqui em Aquário, ascendente Aquário, e Mercúrio em Virgem também. Então, eu sou uma pessoa racional. Na verdade, eu sou um cientista. Até que me formei em física, adoro matemática, adoro biologia, adoro astronomia, adoro todas as formas que a razão consegue expressar e revelar como é que funciona esse mundo aqui onde nós estamos. Mas, desde que eu experimentei a magia da astrologia e do mapa astral, eu comecei a acessar uma forma de produzir ideias que não é a razão. É uma razão misturada com intuição, misturada com emoção, misturada com magia, com mistérios. Por exemplo, quando eu vou fazer esse tipo de mapa, eu não posso me organizar assim, vou fazer amanhã a tal hora. Porque, por exemplo, eu ontem fui tratar de fazer e comecei a fazer via YouTube, Facebook, e parou no meio, e papai, não funcionou. E às vezes tem obstáculos de cálculo que saem errados. Por exemplo, no começo que eu comecei a fazer o mapa dele, o fuso, um novo programa que eu estou tendo, tem a loucura, tem um fuso totalmente alucinado. E é um processo, então, que você não racionaliza, mas com a sensibilidade, você está colocado à disposição e, em um determinado momento, eu sinto que a voz me diz, é agora, por exemplo, agora que eu estou fazendo. Para eu fazer quando eu aceitei fazer as previsões deste meu amigo, dentro deste caminho místico, eu fui possuído por várias coisas. Por exemplo, eu não conseguia ver o mapa dele e não me fala, não veja, não veja, meu, aquilo que eu tenho que ver. Aí fui a ver as curvas dos planetas, como estavam em declinação. Olha que loucura isso. E aí consegui falar, que a voz me falou, fala para teu amigo que as dificuldades podem vir do clima. Olha que loucura. Ele tem terras, ele planta e tem gado. Agora eu não sei quantas terras, não sei qual coisa. Fiquei com vontade de ter informações mais objetivas, para dar informações técnicas também que são canalizadas.
Por exemplo, eu vi muito, a visão que me veio foi a necessidade de ter proteção dos ventos e das águas para agora, mas isso é claro que isso vai influenciar em cubas de nível, plantar árvores, tal, não é uma coisa assim de um dia para o outro. Por isso, então, o que estou querendo falar é que, na verdade, a consulta ela usa a astrologia para canalizar aquilo que os mestres, os guias estão querendo falar para a pessoa. Desta maneira, é totalmente errado, não sei, é insulso quando você só se guia pelas regrinhas de interpretação. Então, no mistério da revelação, da consulta astrológica, e este é o motivo pelo qual, por exemplo, este muchacho que está agora se consultando comigo, ele vai se consultar mais vezes e vai valorizar mais isso. Está enquanto você realmente se oferece para ser um canalizador de aquilo que é bom a pessoa escutar em um determinado momento da vida dele. E ele me trouxe só um tema para pontualizar em relação às previsões, que é a relação dele com a mãe dele e com a irmã dele. E eu lancei essa informação e agora veio um monte de respostas que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, vamos lembrar o mapa do meu amigo, que ele é um virginiano. Espera, desculpa, mapa natal. Ele é um virginiano, ascendente gêmeos. Este ascendente, quando ele está 0 graus, ele deve ser questionado. Eu não tive essa oportunidade de falar com ele, porque menos de 4 minutos pode ser touro. E o que é uma diferença muito grande do ascendente touro do ascendente gêmeos. Ascendente touro, a diretriz é ancorar, aterrissar, viver na real, na concreta, ser realista, ser responsável com o que se tem. Ascendente gêmeos, eu quero entender. Eu quero falar. São coisas bem diferentes. Mas este é outro tema. Agora vamos partir mesmo que o ascendente gêmeos. E por este lado, ele é um mapa parecido comigo. Eu sou também virgem, sou ascendente capricórnio, sou outra vertente, mas é frio e seco pelo virgem e quente e úmido pelo ascendente. Frio e seco, frio amortiza o quente e o úmido amortiza o seco. Então, a pessoa em si, ela tem uma energia que pode fechar ela nela mesma de uma maneira misteriosa, tendo em conta que ela tem um Marte em Caranguejo, uma Vênus em Escorpião e um Júpiter em Peixes, é decir, que é uma pessoa muito sensível com Marte em Caranguejo, de tal maneira que suas emoções estão diretamente ligadas às suas decisões, às suas atitudes,
as suas ações. Então, aqui já tem um dado muito importante que nosso irmão tem que saber, que ele tem que investir muito em terapia. Ele tem que estudar as suas emoções. Ele tem que estudar a sua relação com a família. Eu, por exemplo, já fiz psicoanálise, psicodrama, psicotranse, Fischer-Rosman, terapia primal, e tem que fazer para você ir liberando. Porque, senão, a família, que é o grande tema dele, sempre vai estar metido nas tuas ações. Já começa por aí. Matem caranguejo. Agora, observe esse outro dado. Ele tem Plutão em Virgem, perto da cúspide da casa 4, junto com o planeta Urano. Então, essa conjunção famosíssima que trouxe toda a revolução dos anos 60 e dos anos 70. Só que ele tem na família. Plutão, que é o diabo, é Lúcifer. E é o planeta das conexões inconscientes, onde você tem questões viscerais, onde pode ter até envolvimento de mortes em outras vidas, não? E de conexões mágicas, de maldições, condenações, conexões de vidas passadas. Isto aqui porque é importante. Por exemplo, eu já fiz um mapa dele até umas 3 vezes, 3 vídeos fiz. Fui me aproximando. E agora estou dando outro dado, completamente novo. Por isso é importante. Por exemplo, tem pessoas que fazem um mapa comigo todos os meses. E aí você fala, mas como todos os meses? Todos os meses tem coisa. Eu faço o meu mapa há 40 anos. O mapa é uma mandala. Então, segundo a pergunta que você faz, ele te vai mostrar uma coisa e outra. Então, estamos falando que esse Marte caranguejo em Plutão, na cúspide da casa 4, por exemplo, o pessoal da astrologia tradicional que não utiliza Plutão, não ia entender esse comportamento ali. Porque quando Plutão está em uma das posições importantes do mapa, como são as direções, cúspide de casas ou planetas, mesmo, ele se preside Plutão, que quer dizer que quando já você fala mãe para ele, pai, irmão, antepassado, já dá um estremecimento. E a casa 4 também tem a ver com propriedades imobiliárias, com terras, onde ele tem o sol. Então, ele é uma espécie de rei territorial, né? Que tem Plutão na relação plutoniana com aquelas terras que ele tem. Então, tem toda uma história antiga, não? E uma luta de poder. E ele tem Marte em caranguejo, que também pode se ver como aquele que batalha com a família. Assim, a primeira coisa que eu faria com ele, por exemplo, se eu estivesse trabalhando ele terapeuticamente, seria várias sessões até ele entender com muita profundidade esses vínculos com a mãe, com a irmã, com os familiares, onde tem uma energia de dor, de mágoa, de ressentimento. Porque você pode achar que se deve a uma coisa desta vida, mas pode ser que ela está várias vidas com essa questão. Então, diante da complexidade desta relação com a família, onde ele tem o sol, a postura
mais adequada e mais sábia seria ele acolher a esta mãe, a esta irmã, através do amor e buscar uma solução à coisa que deixe elas felizes e nunca que deixe elas na dor. Isto aqui é uma fala que eu estou falando dos mestres espirituais para o espírito dele. Pode ser que, em termos do mundo, da lei do mundo, a mãe e a irmã, eu não sei da história. Podem ter cometido muitos erros, faltas, aproveitamentos, mentiras, o que for. Mas, na lei do espírito, os familiares têm que ser sempre perdoados. Nós viemos na família para viver a comunhão, que ilumina nossas dívidas kármicas. E, desta forma, a justiça que vale em relação à família não é só a justiça da lei, mas é a justiça do espírito. Então, em relação à solução das questões, o importante não é se ele vai ganhar ou perder. O importante é trabalhar nesse caminho onde todo mundo vai sair feliz. Eu sei que fala, o coro vai falar, mas como? Bicho, então, temos que falar, para ver como. Porque agora, nós, nessa empreitada, que pode ter vários caminhos, da comunhão, ou da justiça mesmo, ver como está o astral dele, como é que ele está para ele viver esta experiência. Então, observa que é interessante. Se nós pegamos os trânsitos planetários, o trânsito planetário aqui para o dia 5, mas podemos ir para adelante ou para trás, onde quisermos. Aqui dentro está o mapa dele, aqui está os planetas como estão no céu nesse momento. E observa que Saturno acabou de passar por cima da lua dele. Olha que barato. É assim que ele está vivendo já faz um ano, na verdade, muito tempo, mas nestes momentos, alguma coisa de definição de justiça, Saturno, de frio e seco, de distinguir, por exemplo, vamos dividir uma herança, vamos dividir um dinheiro, vamos definir o que nós temos que fazer para administrar, não sei o quê, não? Exigindo a justiça da lei, não? E em uma situação que a família dele, especialmente a mãe dele, pode se sentir, pode perder. Então, por exemplo, se ele está em um debate com relação a alguma coisa a mais, ele tem possibilidade de ganhar. Só que aí, espiritualmente, tem vários fatores aqui que estão indicando isso. Você vai ver, falando pouco a pouco. Mas só que eles têm que perguntar o custo emocional que isso tem. Aí onde que está o lado difícil. Você me desculpa eu de trazer esta questão. Eu gostaria de escutar para nós processar isso, não? Terapeuticamente, mas
Eu te quero falar que você, este Saturno, ele pode ser a crueldade da justiça ou a sabedoria do homem amoroso que você é. Eu acho que você tem que optar pela sabedoria em relação a este impacto da tua mãe e, e tua família. Não? E, e em coerência com o teu sol na casa 4. Se você representa o sol é a generosidade, é o pai. Eu não sei como está a estrutura, se você tem ainda pai, mas você passa a ser como o pai, não? Da família. Então, tem essas delicadezas todas. E eu queria, então, agora apresentar para vocês, muito interessante, a revoluções solares de duas alternativas que ele tem, que ele passou o aniversário em Portugal. Olha que louco isso. E em Portugal, está aqui, é no Brasil, está aqui no Brasil, que é um sol no meio do céu, um ascendente sagitário, então brilhando, otimista nas suas coisas, Netuno, Lua e Júpiter na casa 4, então de bem com a mãe, com a família, com todas as coisas. Um Marte em Gêmeo na casa 6, trabalhando, super feliz. É decir, um astral que nós vamos entrar agora profundamente nele, mas que seria um astral que vai conduzir para ele para um caminho. No entanto, ele passou o aniversário em Portugal. E aí ele ganhou um ascendente Capricórnio, né? Então ele ganhou um espírito austero, querendo ver a realidade que se encontra, que, como que está aqui e tal, a vida dele. Um Plutão no ascendente, querendo ser dono de si. Esse Plutão que estava na casa 4 está no ascendente, então, querendo tomar as rédeas da vida dele. E viver na luz as suas questões mais emaranhadas, de um ponto de vista da vida dele, do afeto dele, que ele optou pela casa 8, que é a casa que tem a ver com as heranças também. Então, ele está querendo iluminar o setor dos mistérios deles. Tá? E agora, isto aqui vai ganhar ainda mais sentido. Nós poderíamos aprofundar nessa revolução solar por muitos lados, mas vamos privilegiar. Ó, eu vou colocar aqui fora a revolução solar. Get out. Brasil. Este aqui deve ser. Bom, lo que eu só quero te mostrar que tanto a revolução solar no Brasil como lá, em relação com o mapa, vai ser a mesma revolução. Só a única diferença é que o ascendente de Portugal, um ascendente sagitário, não? Buscando solução, buscando iluminação, e o ascendente de
O ascendente de Brasil o Sagitário é a luz, buscaram solução, e o ascendente de Capricórnio, de Portugal, é a casa 8. Então, a casa 8 te dá a direção daquilo que vai ser prioritário para você nesse ano. Então, ele, esse ano, está afim mesmo de resolver todas as loucuras dele, todos os lados escuros dele, e a relação dele, especialmente com a herança e com a família. Aí, para podermos ter uma luz, já que tem a ver com a interioridade, que tem a ver com o inconsciente, que tem a ver com aquilo que é mais íntimo, eu senti a vontade de fazer as progressões. E olha que interessante isto que descobri vendo nas progressões. Muito bem. Ó, na progressão direta, a progressão é uma técnica de previsões que tem a ver com o número de dias depois do aniversário, igual ao número de anos que você tem. Então, por exemplo, se você está com 60 anos, o mapa da progressão é o mapa do dia 60 depois do teu aniversário, que tem uma relação entre um dia e um ano. Então, por exemplo, tem uma coisa que eu sempre quis fazer e nunca consegui, tenho 3 filhos, não consegui. É você escrever o que acontece com a pessoa nos primeiros 90 dias da vida. E isso que acontece em cada dia vai ser uma espécie de oráculo quando a pessoa tenha a mesma quantidade de anos que de dia depois do nascimento. Só um toque que estou falando aqui, se alguém entrar nessa viagem e quiser comprovar, vai ser interessante. Eu adoraria poder ter que meus pais fizeram o principal do que aconteceu nos primeiros 90 dias da minha vida. E eu vou fazer isso, tomara antes de morrer com alguém. Bom, no, na progressão, ele, neste momento, está sendo do signo de Escorpião. O Sol, ele ficou escorpionino. Estamos na progressão direta, uma progressão para frente. E, nesse momento da progressão, observa que Plutão, nesses 60 dias, ele se movimentou muito pouco. Então, ele entrou em movimento retrógrado, voltou e pam. Então, ele está insistindo na casa 4. Na casa 4. Com Júpiter, interessante, aconteceu o mesmo. Então, se supõe que no dia que ele nasceu, estes planetas estavam retrógrados, voltaram. É interessante ver isso. Não? E a Lua em Touro, na casa 12. Então, a Lua na progressão, chamando um ancoramento, tendo em conta as questões espirituais, as questões mais sutis que envolvem a pessoa. E com um espírito escorpionino, Mercúrio em Escorpião. Então, a pessoa, ele é virginiano, então agora ele está escorpião, então ele está mais detetive, ele está mais estratégico, ele está mais sensível, lembrando que ele tem a Vênus em Escorpião, não? A Vênus, Netuno, muito sensível. Então, ele tem um momento muito escorpionino, interiormente. Aí, observa agora
a progressão conversa. O Sol, ele tem caranguejo. Hoje, casualmente, eu fiz um mapa a uma pessoa, um aquariano, e ele estava tudo fogo interiormente. Então, ele estava com o Sol em Áries na direita e na conversa com o Sol em Sagitário. Ele estava muito sensível, também ativado muito fortemente com Netuno, mas ele estava com uma progressão muito yang, quentes e expansivas. Então, o espírito dele está em uma dimensão. Agora, aqui nas progressões, o espírito do nosso irmão está nas águas. Então, ele está querendo mesmo iluminar estas questões da família, não suporta mais estar buscando uma solução para isso. E aqui na progressão, ele está com Saturno acima do nodo sul dele, e na aproximação, no caminho, mas ainda longe da Lua, mas mexendo com questões de vidas passadas dele. A progressão, quando é conversa, também vai revelando questões ainda mais interiores. E o Sol, ele está a caminho de se encontrar com esse Marte. Não? O Sol progredido está em Virgem, e aqui na progressão conversa está a caminho de Marte. Então, a consciência querendo iluminar esse Marte, querendo iluminar essa guerra de tantas vidas que ele está tendo. Então, está uma protagonização também para agora, em 2023, realmente encontrar uma solução judicial e uma solução também da alma, não? No juízo maior sobre essa relação com a família. Por isso, é muito importante a terapia. A Lua está em Sagitário, ativando a casa 7 dele. Então, ele está associado com a família, buscando soluções de luz, Sagitário, mas também fica no foco principal, novamente, a relação com a família, en estos momentos, de uma maneira positiva, a tanto de que o Júpiter ele está no meio do céu, né? Abrindo o caminho de prosperidade na possibilidade do caminho da solução de bem. A casa 7 também tem a ver com processos judiciais, advogados e questões com a lei e a relação com quem estiver aqui. E aqui está com a Lua. Agora, olha o interessante que estão as direções. A direção é outro processo de previsão que tem a ver com a consideração do movimento de rotação da Terra. E assim, na verdade, as primeiras 6 horas depois do teu nascimento, são oraculares em relação a toda a tua vida. Olha que interessante isso. Aqui dentro está o mapa. Observa que os planetas aqui fora, eles mantêm mais ou menos a mesma distância, mudam muito pouco. Porque é um arco solar que serve de referência nos cálculos a partir dos arcos diurnos e noturnos que estão cada um dos planetas. E nesta direção, que é a direção direta, observa que o planeta Marte está acima de Plutão, né?
Esse, na verdade, já faz 2 anos, mais ou menos, que está ativando e agora já está até meio ido. Mas só que também este mate na progressão vai pegar o sol. E assim é um momento de agir, é um momento de tomar atitude mesmo e acabar de resolver aquilo que tem que ser resolvido. Tá? Isto foi, achei muito interessante. E na direção conversa, nós temos a presença do planeta Vênus e do planeta Netuno, não? Iluminando com o amor e a beleza esta situação da problemática da casa, da cúspide da casa 4, o Sol em Caranguejo, iluminando os planos emocionais com a luz da consciência, não? E outra vez o casamento com a família ligada em processos judiciais, Saturno também na casa 7, falando que não tem outra alternativa que não é o caminho da justiça em relação às questões que ele está querendo iluminar. Assim, então, eu recomendo a meu amigo realmente tomar muito cuidado nas decisões que ele vai ter e, se é possível, que ele invista em uma cura psicológica que inclua a cura emocional, pode ser o caminho da constelação familiar ou terapias diversas, para ele poder entender o que está rolando por trás das aparências e da coisa do mundo com a mãe dele, com a irmã dele, com os familiares envolvidos. E esta questão é também importante em relação a ele, com a relação com as terras que podem estar no seu nome, que nestes momentos podem estar sendo submetidas a impactos de Saturno e Plutão, que está também acontecendo no plano da declinação, e, portanto, requer um cuidado especial e previdente do tratamento da terra, seja para o plantio, seja para a manutenção, tendo em conta a possibilidade de poder intervir no caso que do clima não se comporte como estava sendo esperado. Então, fazer esse trabalho preventivo. E também é importante, de certa forma, que as questões emocionais, porque a emoção dele está sendo visitada por Saturno, não fiquem não fiquem perturbando o seu trabalho, a coisa que ele tem que fazer. E para isso tudo, então, ser garantido, eu acho que é muito importante realmente ter humildade para se permitir um acompanhamento psicológico que o ajude a administrar não os fatores conscientes, mas os fatores inconscientes que vão estar mexendo durante 2023 para ele. Eu teria muita mais coisa para falar no plano, não, eu vou falar um pouco mais.
Não dá para não falar, espérate. Não para pegar uma pida aqui. Eu... Não, eu estava querendo... Espérate, Chico, paciência. Já sei que para terminar, mas vamos terminar falando com o Chiquito umas coisas buenas do... As coisas legais é que o planeta Júpiter e o planeta Netuno estão iluminando, assim como chegou esse sol aqui agora do atardecer, um sol que foi que ele nasceu, iluminando a projeção social dele, iluminando a possibilidade de expansão profissional e, e a pessoa dele. Que ele viajou agora a Portugal, mas é um momento também de se expandir no mundo, não? E agora vai entrar em um período de proteção do seu projeto, do seu relacionamento com amigos, com grupos, e todas essas coisas que possam estar alimentando a alma dele neste momento. Então, por esse lado, é um lado muito positivo, essa energia que ele pode encontrar através do trabalho, dessas viagens, desse encontro com esses amigos, para poder suportar até o custo emocional que pode estar vivendo em relação à família. Então, essa é a chave de ouro para terminar o mapa dele. E queria falar que eu continuo falando de que ele deverá investir na sua sensibilidade, desenvolvendo algum talento artístico. Ele não me falou sobre isso, mas eu gostaria que você me falasse se você já trabalhou alguma questão na arte e que você saiba que você tem um talento e você na arte vai poder viver de maneira plena essa beleza da tua alma e da tua sensibilidade. Porque se você quiser viver isso só no amor, poderá te decepcionar muito, porque você ama com profundidade demais. Não? Então, em relação ao amor e à sinastria, nós vamos ter que fazer outro trato, porque é um espaço que vai requerer também todo um aprofundamento especial. Mas a recomendação é que, nestes momentos, se você pudesse não namorar assim, ou não ou transformar o teu namoro em um foco de pesquisa, então encontrar a tua namorada para celebrar a vida, não ficar pedindo muito e, em vez de projetar toda essa energia emocional na tua namorada, você fazer isso na terapia. E você vai fundo na terapia. A partir disso, vai ter uma nova realidade e aí nós poderíamos falar uma estratégia para viver com plenitude esse setor que para você é tão importante, que é o amor. Porque você é um amante, um romântico de Cuba. Muy bien, muchacho. Então, deixa ver, eu tenho que parar esta gravação para que dê certo. Alegria. Deus te bendiga, meu irmão querido. Alegria.